Boa tarde, irmãos. Hoje, dia 31 de agosto de 2020, estamos aqui reunidos em mais essa sala para fazermos o estudo bíblico do mês de agosto da revista Vida Cristã, a revista do terceiro trimestre de 2020, que tem como título Banquetes na Tempestade, parte 2, que fala sobre Abraão, quando o limite é o céu. E nós convidamos a nossa irmã Maria Tereza Vieira para ministrar esse estudo para nós. Ela que é bem conhecida, já trabalhou muito na Confederação, é a esposa do pastor Sérgio Vieira. Hoje eles estão na Igreja Evangélica Congregacional de Pedra de Guarati. E para iniciar, antes de nós começarmos, eu vou pedir a Denise que aperte o seu nariz e acione o microfone para orar para nós, para iniciarmos a nossa sala. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que temos de aprender mais da tua palavra, dos teus ensinos. Queremos pedir, Senhor, que esteja abençoando a Tereza, Amém. que está nos trazendo, Senhor, esse estudo. Queremos pedir que tenha ela sabedoria, tranquilidade, que ela possa nos trazer a tua mensagem, Senhor. Amém. Abençoe também todos aqueles que estarão ouvindo, que irão ouvir depois, que o Senhor possa estar falando em cada coração. Te louvamos por os recursos que temos, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Tereza, você está com a palavra, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Que coisa boa, né? Estarmos estudando a palavra de Deus. Eu agradeço muito a Elane por esse convite, por essa oportunidade de estar falando aos irmãos, né? Sobre a palavra de Deus é sempre muito importante. Eu, quando recebo a revista, a primeira coisa que eu vejo são os estudos. E os estudos desse trimestre estão muito bonitos, muito bons, né? E muito edificantes, eu gostei bastante. Hoje já temos o segundo estudo, né? Mas são 3 estudos com esse mesmo tema de banquetes na tempestade. Quem é que vai pensar em fazer um banquete na tempestade? Quando a gente pensa em fazer uma festa, seja a comemoração que for, a gente quer um tempo bem firme, né? Bem bonito, para tudo dar certo. E se no dia da nossa festa, da nossa comemoração, choveu, o tempo estiver nublado, a gente já fica triste, preocupado. Mas esse banquete aqui, e essa tempestade aqui, é diferente. Vocês notaram quem é que está promovendo o banquete? O banquete é promovido por Deus, né? E ele é o dono da tempestade. Então, com Deus não tem tempo ruim. Pode ser que tempo for, o banquete vai ser para a glória dele. Tivemos já o banquete do mês passado, falando sobre Noé, falando sobre fé e obediência. E hoje também esse binômio é evidente na vida de Abraão. Como é bom estudar a vida de Abraão. Abraão é um personagem que traz muitas lições. Já viram quantos capítulos, né? Falando de Abraão e a Bíblia toda. E o nosso estudo é bem rico, falando de Abraão. Desde lá do capítulo 11 já começa a falar em Abraão, de Gênesis, mas nós vamos nos ater ao capítulo 22 dessa prova que Abraão vai enfrentar, né? Ele que foi chamado o pai da fé, porque foi um homem de muita fé, e sua fé foi provada, e eu creio que ele foi aprovado por Deus, por ter uma fé tão brilhante, né? Por ele enfrentar cada prova dessa com tanta confiança em Deus. Eu achei muito interessante esse enfoque. E foi bem propício porque é o mês de agosto, o mês dos pais, né?
Então, temos exemplo de Abraão como um pai. Um pai. Aqui, ele sofrendo essa provação com o seu filho Isaque, o filho da promessa. E toda hora tem um anúncio. Mas ele já tinha sido tão desafiado em sua vida, né? Sempre desafiado em sua vida, quando é chamado para deixar sua terra, sua parentela, ir para uma terra que Deus lhe mostraria. E depois Deus lhe promete um filho na velhice, promete que vai ter uma grande descendência, umas coisas assim, aos olhos humanos, muito absurdas, mas para Abraão não era nada absurdo, ele cria em Deus e não questionava. E o que Deus falava, Abraão levava a sério. Levava a sério. Aqui nós vemos no capítulo 22, ele com o seu filho Isaque. Deus já tinha cumprido a promessa, né? Seu filho. Ele tinha outro filho, Ismael, que tinha já saído de casa com sua mãe, não estava mais lá. Ele teve essa tristeza de ver seu filho Ismael ir embora, mas Deus sempre prometendo que, por ser filho de Abraão, Ismael também seria muito abençoado, e a descendência dele também seria muito abençoada. Mas agora, no capítulo 22, é Abraão e Isaque. Já idoso, realmente a promessa se cumpriu, ele levou a sério que Deus lhe falou, lhe prometeu, e Deus foi fiel em cumprir, dando-lhe Isaque, o filho da promessa. E qual é a prova de agora? É Abraão sendo mandado por Deus para sacrificar esse filho, que Deus bem sabia que era o filho amado, né? Abraão amava muito seu filho, mas nessa prova, Abraão vai provar que amava mais a Deus do que a seu filho. Era exatamente esse banquete que Deus queria, nessa tempestade que vem sobre a vida de Abraão. Nós já estudamos isso tudo, já lemos certamente, e já vimos como Abraão deu mostras de que tinha bastante fé e era bem obediente, porque quando Deus falava com ele, pedia prova de sua fé, ele não questionava. Ele levava Deus a sério e ele ia em frente. Esse foi, assim, o início de nós nos defrontarmos com esse banquete na tempestade, mas entendamos que é um banquete que Deus promove e só nos convida para glorificá-lo. E Ele espera que nós o glorifiquemos com a nossa fé, com a nossa obediência, não é? Abraão é chamado para caminhar até Moriá, para um monte que Deus lhe mostraria. E no início desse estudo, o pastor compara assim a um carro sem combustível, né? No limite do combustível, a luzinha da reserva já acesa, e ele longe de casa, e no caminho não teria como reabastecer seu carro. O que a gente faz para não sofrer esse tipo de coisa que às vezes acontece, né? É tão comum. E a gente sempre reabastecer, quando possível, e andar de tanque cheio. Vamos considerar que esse combustível desse carro é a nossa fé em nós. Temos que estar com o tanque cheio para chegar até lá, no limite que Deus quer. Mas aqui vai dizer que ele, Abraão, ele foi além do seu limite. E o estudo é Abraão
quando o limite é o céu. Quando o limite é o céu. Ele foi além do seu limite. Será que Abraão estava preocupado de chegar até lá, ao seu limite? Ele cria num Deus que nunca o decepcionava, num Deus que cumpria sempre o que prometia. Aqui no capítulo 22, é quando Deus acrescenta: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, estava ali a aprovação de Deus para Abraão, a prova da sua fé. O que ele podia fazer? Como todos nós, quando somos desafiados numa prova. Obedecer ou não obedecer. Não obedecer nos leva o quê? A duvidar de Deus, a querer buscar nossa comodidade, a querer nos preservar. Mas nós estamos hoje aprendendo com Abraão que ele não agiu assim. Quando desafiado, ele não procurou o que seria mais conveniente para ele. Ele obedecia cegamente ao Senhor. Então, Deus propôs essa prova a ele, e ele levantou-se de madrugada, como diz no versículo 3, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E andaram, e andaram, e andaram, porque o versículo seguinte diz: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, de longe. Foi quando ele, mandou que os servos esperassem, e ali, vendo o lugar de longe, ele foi com Isaque, seu filho. Ele disse para os seus servos: esperai aqui, versículo 5, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Era um sacrifício de adoração ao Senhor. E Abraão tinha tanta fé que ia voltar, que ele disse: voltaremos. Vamos ali adorar e voltaremos. Então, Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Isaque não devia ser tão pequenininho assim, porque aguentava carregar a lenha, né? Já era bem crescidinho. Então, ele levava nas mãos o fogo, o cutelo, e assim caminharam ambos juntos, Abraão e Isaque, em direção ao monte onde faria o sacrifício. Até que, criança é curiosa, né? Mas qualquer um é curioso para saber: pai, ele disse assim: eis-me aqui, meu filho, versículo 7. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Para essa pergunta, eram muitas as perguntas, né? Talvez perturbassem aquele velho pai. Mas a essa pergunta do seu filho seria difícil de responder. Como dizer para Isaque que ele próprio seria o cordeiro que Deus tinha pedido? Então, no meio de tantas perguntas, ele só tinha uma resposta. O que ele disse para o seu filho? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Versículo 8. Deus proverá. Era a esperança de Abraão. Mas eles andavam em direção ao monte e foi chegando a hora do sacrifício. Ele chegou ao lugar, verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha,
amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. A Bíblia é muito prática, muito rápida no que ela tem que dizer. Sem rodeios, ela diz, no versículo 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Abraão, obedecendo cegamente ao mandado de Deus. Então, no estudo, a gente pode pensar, conjecturar, como o escritor sabiamente fez, né? Achei muito bem escrito esse estudo. Então, as coisas parece que já passam assim tão rápido, né? Ele armou o altar, colocou a lenha, amarrou Isaque, não deve ter sido fácil, mas a impressão é que Deus estava preparando tudo de tal jeito que Isaque se submeteu. Isaque se submeteu para o pai poder obedecer ao Senhor. Então, o primeiro ponto vai falar que conhecer quem Deus é se torna uma força que nos motiva a segui-lo. Abraão não duvidava quem tinha dado a ordem a ele. Ele conhecia ao Senhor. Conhecer quem Deus é se torna uma força que motiva a segui-lo. Já lemos os versículos 3 a 5. Né? Abraão sabia de quem estava recebendo a ordem. A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Deus mesmo dizia, eu vou esconder alguma coisa a Abraão. Eles tinham uma intimidade muito grande. Isso nos ensina que precisamos, né? Conhecer a Deus de perto, ter essa intimidade, que a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. Então, Senhor, conhecer o Senhor, como podemos conhecer o Senhor e a sua vontade? Temos a palavra em nossas mãos, né, que Deus fala conosco. Temos a oração, podemos falar com Deus. Cremos que Abraão era um homem de oração. O que Deus mandava ele fazer, ele não questionava. Era um Deus imutável. E a gente aprende muito com a vida de Abraão isso, ele transmite isso. Sua fé quase que cega em Deus. A esperança de que Deus ia prover para si o cordeiro. O escritor aos Hebreus diz que Abraão ofereceu Isaque. Praticamente ele ofereceu Isaque. Na hora H, né, em que ele ergueu o cutelo para sacrificar o seu filho, foi quando ele ouviu aquela voz do céu dizendo, Abraão, Abraão, não faças isso, não faças isso. Mas Abraão, na sua cabeça, ele cria que podia até matar o seu filho conforme Deus estava pedindo, porque Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ele não duvidava de que Isaque seria o filho da promessa, Deus já tinha dito que seria, então ele não duvidava nem um pouco da palavra de Deus. Ele disse, Deus está me pedindo que eu sacrifique, eu vou sacrificar. O jeito Deus vai dar. E naquele Deus proverá, que ele falou para Isaque, estava tudo ali. Era a única resposta que ele podia dizer para o seu filho. Sem muitos rodeios, mas ele disse, o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. E conhecemos a história, né? E vimos que naquela hora em que o anjo do Senhor bradou que Abraão se detivesse, parasse, ele viu atrás de si o quê? Um cordeiro amarrado pelos chifres. Então ele entendeu que era aquele animal que Deus tinha provido para o sacrifício. Então é o banquete que Deus promove para ser glorificado, e Deus mesmo vai conosco e vai até o fim da estrada. Até o fim da estrada de Moriá, até o monte, Deus estava com Abraão,
Deus não sabia, então, como estava o coração daquele velho pai? Sabia. Mas uma coisa, Deus também sabia, que podia contar com a obediência daquele seu servo. A prova de que amava mais a Deus do que a seu filho. Assim, irmãs, temos que pensar. Amamos a Deus sobre todas as coisas? Temos que declarar isso. Amamos muito nossa família. Amamos muito cada um de nossos filhos. Amamos nosso marido. Mas aqui eles sabem que eu amo muito mais a Deus do que a eles. Primeiro Deus. Em nossa vida, primeiro Deus. Né? A família é uma consequência, os filhos são uma decorrência, e tudo dado pelo nosso Deus. Então, Deus em primeiro lugar. Para Abraão foi assim. A primeira lição que temos é que ele conhecia tão bem a Deus, sabia que Deus era imutável nas suas promessas, e sabia que Deus era inquestionável, e ele só obedecia. Ter fé e obedecer. Aqui há uma citação de um escritor no primeiro ponto dizendo: quer você olhe para José na prisão, né, sem saída, para Moisés também diante do mar com o povo de Israel, sem saída, como Davi na caverna, né, e como Jesus no Calvário, a lição é a mesma: vivemos pelas promessas, não pelas explicações. Não podemos cobrar de Deus explicações. Vivemos pelas promessas. Então, as perguntas são muitas, né? Mas nós temos que crer que o nosso Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que nos disciplina, é um Deus que nos prova, é um Deus que nos criou para ser glorificado em nós. Tudo que nos acontece é para a glória de Deus. E temos que ter essa confiança nele. Temos que saber esse Deus com quem estamos lidando, esse Deus imutável em suas promessas, esse Deus inquestionável, esse Deus fiel e esse Deus que quer toda a nossa obediência. Nós gostamos de uma boa aula de escola dominical, nós gostamos de um belo sermão, nós gostamos de um belo estudo, tudo isso para nos edificar, gostamos muito. Mas chega a hora da prática. Como vamos agir na hora da prática? Esses exercícios espirituais são para nos fortalecer, para na hora da prática nós respondermos com fé, né? Respondermos com fé, com obediência, sabendo que o nosso Deus não falha, que se Ele promete ir conosco até o fim, Ele vai. Se Jesus promete estar todos os dias conosco, Ele vai estar. Ele não prometeu estar só nos belos dias, nos dias fáceis. Ele disse todos os dias, aqueles dias difíceis, em que você enfrenta uma prova, em que você enfrenta muita dificuldade, em que você enfrenta dificuldade na saúde, em que você tem que ir para o hospital com algum querido seu, aquela hora, Deus está lá para acudir, Deus está lá para prover. Então, temos que ter essa confiança de Abraão. Como disse para Isaac, Deus proverá. E termos essa certeza que esse Deus de Abraão é o mesmo Deus, que não falha. É o Deus que promete e que cumpre. Então, na hora da prática, essa fé tem que nos valer. É a citação de Hebreus 11, nesse primeiro ponto, que diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Pela fé ele ofereceu. Já quando ele despediu dos seus servos, ele tinha certeza que voltava, né? Vamos ali adorar e voltaremos. E também diante de Deus ele tinha essa certeza.
Ele me pede para matar meu filho, eu vou matar. O resto é com ele. Ele prometeu que seria um filho abençoado, que por meio dele eu ia ser pai de muitas nações, muitas gerações. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, cabe a mim só obedecer, fazer o que ele está mandando e o resto é com ele. Então, era assim na vida de Abraão, tem que ser assim na nossa vida. No ponto 2 vai dizer, a certeza que nos move pela estrada de Moriá é de que Deus proverá. Está nos versículos 7 e 8, que já lemos, né? Que ele deixou os seus servos, andou com Isaac, levando todo o material, subiram o monte e prepararam ali o holocausto, e eles estavam indo os dois juntos. Na verdade, Abraão também enfrentando essa provação da sua fé, vendo a sua fé testada. Talvez ele, como humano como nós, tivesse muitos porquês, né? Mas eu acho que ele admitia assim, não é possível que Deus vai me falhar. Ele prometeu esse filho na minha velhice. Ele tem cumprido até aqui sua palavra. Não é? Qualquer um podia pensar, Deus está pedindo um absurdo. Como ele sabe que é o filho que eu amo, o meu único filho, e pede que eu o sacrifique. Na verdade, quando a nossa fé é testada, nós temos muitos porquês. Né? O salmista era assim, o Salmo 42, 3, que é citado aqui no ponto 2. Onde está o teu Deus? A gente mesmo se pergunta, né? Quando as lágrimas nos servem de mantimento, dia e noite, e as circunstâncias nos dizem, onde está o teu Deus? O teu Deus, onde está? A própria alma do salmista se queixava assim. Ele dizia, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a resposta ele mesmo achava, espera em Deus, espera em Deus. A única resposta tem que ser essa, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, 5b. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Essa foi a experiência também para Abraão. Essa foi a única resposta que ele teve para o seu filho, de que Deus havia de prover. E ele esperou e confiou em Deus. E sabemos que a história é linda no seu final, porque foi realmente assim que aconteceu. Deus proveu para si um cordeiro, que Abraão já tinha até passado pelo lugar que estava o cordeiro e não tinha visto. Porque o texto diz que ele, olhando para trás, viu o cordeiro. Então, Deus preparou aquele cordeiro para o sacrifício, e então o banquete estava ali feito, e Deus sendo glorificado, e Deus tendo preparado tudo, né? E a participação do seu servo Abraão era só a obediência. É o que Deus espera de nós também, porque Deus está lá no fim da estrada. Seja a estrada qual for que tenhamos que palmilhar, seja o nosso Moriá qual for, né? Deus vai estar ali para nos acudir. Aqui no ponto 3, que está baseado de 9 a 12, os versículos 9 a 12 do capítulo 22 de Gênesis, vai dizer, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou seu filho, Isaque, seu filho, deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para emular o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? Quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, é Jesus Cristo, que permeia toda a Bíblia. Quando vemos essa expressão anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, era Jesus Cristo bradando, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Verso 12, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças,
Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. E pôs o nome daquele lugar, o Senhor proverá. No lugar da sua prova, o Senhor proverá. Não o Senhor provará. Ele não ficou preso à prova. Ele ficou preso ao provimento do Senhor. O Senhor proverá, como proveu, né? Como proveu o carneiro para o sacrifício. Então, é essa certeza até o fim na nossa estrada, Deus vai estar conosco. Então, vamos temer o quê? Vamos viver assustados? Abraão passou dos limites, né? Passou dos limites humanos. Podemos também ser provados assim, passando dos nossos limites, mas a esperança é uma só, que Deus vai prover. Deus não está esquecido de nós. Deus está presente, está a par do que está nos afligindo e Ele vai providenciar o necessário para que realmente haja um banquete e haja da nossa parte a condição de glorificá-lo. Então, Abraão considerou que Deus, aqui a citação de Hebreus 11, 18, considerou que Deus era poderoso para, até dentre os mortos, o ressuscitar a Isaac, o seu filho. Então, é espetacular essa postura de Abraão. A gente bate palmas, mas será que a gente, no lugar de Abraão, vai ter essa confiança em Deus de que Ele vai prover? Precisamos ter, irmãs. Precisamos ter. E temos esses exemplos na Bíblia, né? Que Deus foi com Abraão, que Deus foi com Noé, que Deus foi com Moisés. Tantos exemplos que temos de que Deus é fiel. A palavra está aí para nos alimentar, para nos encorajar. Então, Deus já tinha providenciado tudo que era necessário. Ele só queria a prova da obediência de Abraão para ser glorificado em Abraão. Deus planejou o seu culto, né? Do qual Abraão participou com a sua obediência. Isso nos ajuda a pensar: estamos enfrentando dias difíceis? Estamos. Dias que nunca imaginamos. Quem imaginava uma pandemia dessa? Pelo mundo, né? Quem imaginava ficarmos isolados, ficarmos em prisão domiciliar? Depois vimos como é bom ficarmos em nossa própria casa, até gostamos, né? Até estamos gostando desse isolamento. Mas o mal nos rodeia e às vezes quer nos atemorizar. Mas temos um Deus que cumpre o que diz, que vai conosco até o fim da estrada. Então, não podemos ficar com medo, não precisamos ficar ansiosos. Os que vão pegar Covid vão pegar. E se formos um deles, temos que encarar. Encarar com o nosso Deus, encarar com o seu Filho Jesus Cristo, que disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, se temos essa companhia maravilhosa, não temos o que temer. Temos que nos fortalecer na fé, nos reabastecer, lendo a palavra. Agora temos bastante tempo. Lermos a palavra, orarmos, estreitarmos, né? Nossa confiança nesse Deus, conhecê-lo mais de perto e cada vez mais, estreitar nossa intimidade com Deus. E não teremos nenhuma surpresa, porque teremos sempre
essa companhia desse Deus que promete. E se ele promete, ele cumpre. O que ele prometeu na vida de Abraão, ele cumpriu. Pode ser que ele nos leve até um finalzinho assim difícil, humanamente falando, como Abraão percorreu aquela estrada até o fim e disposto a obedecer, porque se era o Senhor que estava pedindo, ele ia obedecer, que sabia que Deus havia de prover tudo que ele precisasse. E Deus não decepcionou Abraão, nem Abraão decepcionou a Deus. Deus foi glorificado na vida de Abraão, porque ele obedeceu. Temos que ter essa confiança no Senhor. Ele vai conosco até o fim da nossa estrada. A história pode ser nossa, mas a glória é do Senhor. Então vamos cumprir o propósito para o qual fomos criados. Fomos criados para quê? Para a glória do Senhor, para glorificarmos o Senhor em toda a nossa vida, em todos os aspectos de nossa vida. E o estudo vai terminar citando Romanos 8, 28. Todas as coisas, né, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero só acrescentar, segundo aos Coríntios 4, 8 e 9, pensando agora nesses tempos nossos, que estamos vivendo dias difíceis, e a nossa fé está sendo também desafiada, né? E temos que, pela fé, obedecer ao nosso Deus, que prometeu estar conosco até o fim da estrada, e estar conosco sempre, todos os dias, seja o que for que nos acontecer. Ele vai estar conosco, ele vai nos abençoar, ele vai nos guiar, e seja o que ele quiser de nós, estamos nas suas mãos para glorificar o seu nome. Segundo os Coríntios 4, 8 e 9, é aquele texto que fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo perplexos. Quem não está perplexo? Cada dia sabemos mais um pouco dessa doença, Covid-19, que aqueles que foram infectados podem se infectar de novo, que a vacina não vai resolver, que o nosso corpo não vai criar anticorpos, porque é um vírus terrivelmente mutante. Então, perplexos com cada notícia que chega, cada notícia nova. Não sabemos nada, na verdade, não sabemos nada dessa doença, não sabemos nada com segurança. Qual o remédio melhor? Se infecta de novo, se não infecta? Perplexos. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, porque o nosso Deus nos ampara, não é? Abatidos, muitas vezes, mas não destruídos. Gosto muito desses versículos de 2 Coríntios 4, 8 e 9, em que Paulo fala dessas situações que podemos estar atribulados, sim, mas não angustiados. Por quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia, na nossa tribulação, né? Estamos perplexos com as coisas que acontecem ao nosso redor, com essa doença chegando cada vez mais perto dos nossos conhecidos, né? Da nossa família. Então, perplexos, porém não desanimados. Deus nos anima com a sua palavra a cada dia. Eu estou lendo diariamente o livro de Salmos, já estou no Salmo 119, é claro, cheguei nesse capítulo tão grande, tenho lido um texto a cada dia. E me deparei com o versículo 50 que diz que na minha angústia o que me consola é isso, que a palavra de Deus me vivifica. A palavra nos dá vida. Então, não estamos desanimados.
temos a palavra, Deus fala conosco. Temos oração para recorrer ao nosso Deus a cada instante, né? Com esse tempo que temos sobrando para nós. Perseguidos? Sim, até parece. Não, estão perseguindo, não querem igreja aberta, parece perseguição. Que seja, que sejamos perseguidos, mas não estamos desamparados. Por quê? Porque o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Ele sabe até quando vai durar essa pandemia. Ele sabe até quando estaremos assim inseguros. Ele sabe das nossas angústias, ele sabe, mas ele está aí para nos ajudar, para nos amparar, para nos animar e para nos tirar do nosso abatimento, né? É um Deus que não deixa a gente se sentir destruído. Isso na expressão para o cristão, né? Ele pode estar abatido, mas ele não está destruído, né? Não podemos admitir um cristão, estou acabado. Não, isso não é expressão, porque Deus está ainda ajudando em todas as coisas e vai conosco até o fim da linha. Pode ter certeza disso, ele vai conosco até o fim da estrada. E, se for o caso de provar a nossa fé, como Abraão, ele ajudou Abraão a ir além do seu limite. E o estudo nos diz que o limite é o céu. Então, o céu é o limite para nós. Temos que ter essa coragem, essa confiança no nosso Deus que não nos decepciona. Esse Deus que promete o que cumpre. Esse Deus que é poderoso sobre todas as coisas e que tem o mundo em suas mãos. Tem o controle de todas as coisas. Então, é confiar nesse Deus que tanto conhecemos. Nesse Deus que nos ampara, que é o nosso socorro, que é um Deus que nos socorre, é um Deus que tudo proverá. E aprendemos com Abraão essa lição. Deus proverá. E quando não tivermos respostas, vamos pedir licença a Abraão para dizer a resposta que ele deu. Deus proverá. Que ele nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, é verdade. É uma mensagem que está mais atual do que nunca. Muito. Nós estamos vivendo nesses tempos difíceis e só o Senhor mesmo para prover as nossas vidas. Só Ele para nos guardar. Graças a Deus. E nós temos o consolo na palavra do Senhor, temos o conforto, temos a alegria, a paz de termos a palavra do Senhor para falar aos nossos corações. Glória a Deus por isso. Amém. Nós queremos agradecer. Mais algum irmão, alguma irmã quer falar alguma coisa? Se quiser, é só acionar o seu microfone. Mas nós gostaríamos de agradecer. Eu quero. Opa! Pode falar. Pode falar. Estamos ouvindo. Podem perguntar. O que eu não souber responder, eu vou dizer que não sei. Quem está falando? Quem que disse que queria falar? Quem foi? Que a câmera está desligada. Quem é a irmã que queria falar? Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar. Não estou visualizando, não. Irmã, você queria falar? Disse alguém?
Pode falar que a gente está te escutando. Acho que o áudio dela foi. Então, nós gostaríamos de agradecer a você por ter aceito o nosso convite. Que Deus te abençoe, abençoe ricamente o pastor Sérgio, o seu ministério, aí na Igreja de Pedra de Guaratiba. Que Deus... Minha câmera fechou, filho. Que Deus Não ainda... quer abrir de jeito nenhum. Pode falar que a gente está te escutando, irmã. Eu queria falar com Tereza. Quem está falando? Você falou que fechou? A câmera não queria, amor. Aqui. É só apertar, clica na tela e aciona a câmera. E justamente, só que ela não quer abrir. Ela não quer eu abrir, acho não. que é Mas deixa para lá. É Esther. Eu quero dar um beijo. Esther, Sou eu. Esther, nós estamos te Sou ouvindo, eu. querida. Nós estamos te ouvindo, pode falar. Pois é. Pode falar, Esther. Pode falar, Esther, nós estamos ouvindo. Minhas queridas, eu gostei muito do estudo, estou gostando de participar do estudo agora, gostando aqui agora. Sim. Oi, Esther. De participar do estudo, amei o estudo, essas mulheres aí dessa região são maravilhosas, mas eu quero dar um beijo muito grande em você, Tereza. Obrigada. Outro para você. Você sabe... Saudade. Muitas saudades. Você sabe que você fez parte da minha adolescência. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pelo cuidado que você tem tido comigo nesse tempo de dificuldade que nós temos passado aqui. Quero te dar um beijo no pastor Sérgio, e um beijinho Obrigada. na minha linda, que eu carreguei tão pequenininha, Eneida. Beijo, Eneida. Então, foi matar a saudade de Neida. Tá bom? Amamos você, Esther. Amamos você. Obrigada. Nada. Obrigada, Elaine. Nada, que isso. E nós gostaríamos de agradecer, né, a presença dos irmãos, da Eneida, que está aqui com a gente também, da nossa irmã Esther. E, Eneida, quer falar alguma coisa? Eu só agradecer, eu estou aqui trabalhando, né, mas ouvindo um pouquinho e podendo estar com vocês aí nesse estudo, né, foi muito bom. Estou aqui atendendo o telefone, então uma hora perdi uma coisa ou outra, mas foi muito bom estar com vocês. Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, né? Só você e sua família aí, tá bom? Nós vamos encerrar. Obrigada. Eu vou pedir à nossa irmã Sônia Almeida que acione seu microfone, que já deve estar acionado, para terminar o nosso estudo dessa tarde. Então, aciona aí, dona Sônia, aperte seu nariz. Acionei. Consegui. Custei para entrar e tudo. Vamos orar então, queridos. Senhor, nós louvamos o teu nome. Muito obrigada, Senhor, por esta tarde tão agradável na tua presença. Muito obrigada, Senhor, pelo estudo da tua palavra. Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser como Abraão, a ter a confiança, ó Deus, em ti, e crer, Senhor, que tu provês todas as coisas para a nossa vida, seja em bons momentos ou em maus momentos que atravessemos, tenhamos sempre a certeza, Senhor, de que Deus proverá, Deus sempre provê aquilo que nós necessitamos. Muito obrigada por esta tarde. Muito obrigada pela vida da irmã Tereza, muito obrigada, Senhor, por ela ter conduzido tão bem esse estudo. Nós louvamos pela vida dela, pedimos tua bênção sobre ela, sobre o seu lar, sobre
a casa da tua filha, que tu continue, Senhor, abençoando, edificando a vida da tua filha, e que Amém. nós possamos, Senhor, também, cada lar representado aqui, ser abençoado por ti, e que tenhamos sempre, Senhor, em nosso coração, a certeza do Deus que nós servimos. Muito Amém. obrigada por tudo, nós agradecemos, louvamos o teu nome, pedimos tua bênção sobre esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Leônidas, quer falar alguma coisinha? Pode falar. Cadê ele? Olha o Mzinho aí. Coloca perto dele, Denise, o celular. Quero dizer com a alegria de rever Tereza. Mas quero ver ao vivo, Tereza. Você, Sérgio, todo mundo. Ah, sim. Quando a pandemia acabar. Pandemia acabar. E já que você com vocês, Vida Cristã. Eu e Vida Cristã temos quase a mesma idade. Ela é mais nova do que eu, 1 ano. Devido a que tem 53, ou 52. Né? Então, acompanho a Vida Cristã já há um bom tempo. Então, que Deus abençoe todos vocês. E a outra coisa que eu quero fazer é você, Elane, eu quero falar contigo. Vou te falar. Tenho uma ideia na cabeça, vou te dizer já. Daqui a pouco. Nós e as nossas ideias. Tá Eu amo suas ideias revolucionárias. O Elane só tem ideias revolucionárias, são excelentes. Ela é muito corajosa. Ok, irmãos.